uma queda, o rio aumentando de nível sem parar e uma das experiências mais intensas da minha vida. Não é porque você quer, não é porque você não consegue. Tá difícil, pô. Tá difícil. Cachoeira da Fumacinha. Fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês de como foi a nossa trilha por uma das cachoeiras mais famosas da Chapada Diamantina. Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal e agora eu vou aqui passar um pouquinho das informações básicas e também vou contar tudo o que aconteceu dessa trilha que assim, gente, deu tudo errado. Bom, e primeiramente, para quem não conhece, a Cachoeira da Fumacinha é uma das cachoeiras mais imponentes da Chapada Diamantina. Ela está situada mais ou menos cerca de 30 quilômetros de distância da cidade de Bicuara. Como a gente ficou hospedado na cidade de Mucugê, a distância, claro, né, foi bem maior. A gente teve que pegar mais ou menos 70 quilômetros de estrada até chegar em Bicuara e de Bicuara mais 30, né, cerca de 30 quilômetros de estrada de terra para chegar no começo da trilha da Cachoeira da Fumacinha. E a trilha para chegar até essa cachoeira, ela é de cerca de 8,5 km, quase 9, para poder chegar até ela e, claro, fazer essa volta, o que dá no total cerca de 18 quilômetros. E para quem não sabe, essa é uma trilha considerada difícil, mas uma das trilhas mais difíceis da Chapada Diamantina conseguiu ficar ainda mais complicada. E bem no dia que a gente foi. Isso porque nós fizemos essa viagem para a Chapada Diamantina agora, início de março de 2025, ou seja, a gente foi numa temporada de chuva, o que complica um pouco a situação, apesar de conseguirmos ver um cenário muito mais exuberante nessa época do ano, já que as cachoeiras vão estar mais cheias, a vegetação vai estar mais verde, vai estar mais viva, porém, essas coisas com certeza vão dificultar ainda mais esse tipo de trilha. Então, contando um pouquinho para vocês, nós saímos de Mucugê às 5 horas da manhã para encontrar com o nosso guia, que é um guia experiente já nessa trilha. Mesmo que você faça essa trilha nos melhores meses do ano para visitar a Chapada Diamantina, que é entre abril a agosto, contrate um guia para fazer essa trilha, que é muito importante, não é uma trilha fácil. Bom, e para essa trilha, com o nosso transporte, nós pagamos R$350 para o guia, que foi para mim e para o André. E ali na mochila a gente levou, né, principalmente água, a gente tava com garrafa ali de 1,5 litro. E o lanche, né, que a gente comprou tanto lá em Bicuara e também alguns snackzinhos que a gente tava do supermercado, tipo um chocolatezinho, uma barrinha de cereais. Então, assim, coisa simples, mas é importante ter esse lanche lá porque vão ser cerca de 8 horas de trajeto, né? Pensando ali mais ou menos 4 horas para ir, 4 horas para voltar. O André achou melhor que o próprio guia conduzisse o nosso carro, né? O carro que alugamos, porque a estrada, assim, gente, tava péssima, tava com muita lama. Então, assim, os 40 quilômetros foram feitos em quase 1h30, mais ou menos. Porque se é um trajeto que tá difícil, tá com muito buraco, o carro tava patinando, então era melhor uma pessoa já experiente, né, com essa estrada, já que ele é guia há tantos anos, que faz há muito tempo já esse trajeto, então deixamos, né, ficamos ali para ficar mais relaxado, mais tranquilo e deixar o próprio guia levar o nosso carro. E chegando no início da trilha, ela é completamente diferente da experiência que a gente teve na Cachoeira do Buracão, que foi o meu último vídeo. Lá não paga para entrar, essa trilha diferente da Cachoeira do Buracão, que a gente pagava uma taxa de R$20 para entrar por pessoa. Na trilha da Cachoeira da Fumacinha não tem nada, então assim, você não paga para entrar, mas também não tem estrutura, não vai ter banheiro, restaurante, nem nada. Então esteja preparado, já faça ali, né, suas necessidades, o que for precisar antes de começar a trilha, porque na hora que for diretamente adentrar ali na parte da mata e tudo mais, vai ser bem mais complicado. Mas enfim, chegamos lá já com chuva.
o guia já nos orientou a colocar capa, a proteger mochilas, caso, né, sua mochila não for impermeável. E assim seguimos mata adentro, que foi ali em torno de uns 3 quilômetros mais ou menos, ficando só nessa parte de mata. Bom, e ali no começo, né, da trilha, nós dois, né, eu e o André, super animados para fazer essa trilha que, vou falar para vocês, é algo que estava sendo no nosso imaginário. A gente assistiu muita coisa no YouTube, a gente viu muita imagem para ter noção de onde a gente estaria pisando. Mas é isso, gente. A realidade, pelo menos nessa época que a gente foi, nesse dia que a gente foi completamente diferente de tudo que a gente tinha visto no YouTube. E também, né, em outras redes sociais. E assim, conversa vai, conversa vem, né? E ele fala com a gente que existe uma espécie de termômetro para saber se dá para continuar a fazer a trilha ou não. E esse termômetro seria a travessia de um rio. Mas assim, na hora que ele falou travessia de um rio, na hora eu me toquei de um trecho de um vídeo que eu vi no YouTube sobre a Cachoeira da Fumacinha, e que eu vi a travessia de um rio, mas era uma água assim, que mal molharia o seu tênis. Que ela ia ficar ali, tipo assim, sabe, na sola do sapato. E ele falou, se a água estiver acima dessa pedra, se a gente não estiver vendo a pontinha da pedra, não tem como a gente fazer essa trilha. A gente vai ter que parar por aqui e vamos voltar. Então aqui a gente chegou na nossa primeira travessia sobre as águas. Não dá pra ver muito bem aqui, mas tem um trilho de pedras que a gente vai passar pra lá. A gente tem a opção de tirar a bota ou continuar com bota. Vamos continuar de bota. Aí assim, gente, na hora já foi me dando aquele sentimento de meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Chegamos na travessia do rio e ele foi lá e explicou pra gente, tá vendo aquela pedra ali? Se a gente tá conseguindo ver a pontinha dela, é porque tá tranquilo de passar. Só que eu não imaginava que o rio ia estar assim, mas ele tá bem cheio do que a gente tinha visto nos outros vídeos que a gente pesquisou no YouTube. Então ali eu cheguei, né, pensei, pô, beleza, deve dar pra passar, esse rio deve ser rasinho e tudo mais. Só que aí eu já tava tirando o tênis pra poder passar mais de boa, ele vem e fala... Você olha, pode continuar com o tênis, porque eu acho que vai ser muito difícil a gente não molhar daqui pra frente. Enfim, ficamos com os tênis, a sorte que as mochilas são impermeáveis, mas... Ó, tem uma aqui. Deixa eu sentar aqui, deixa eu equilibrar em você. Gente, foi questão de água já tá ali próximo da cintura. Durante esse tempo da travessia, desse primeira travessia, tinham pedras que normalmente elas ficam todas expostas, né? Então você vai caminhando por cima delas para não ter que molhar, né, seu pé, sua perna no rio. Só que nesse caso, todas as pedras estavam submersas. Então, o rio estava ali numa altura mais ou menos da cintura, da nossa cintura. Porque era pra molhar os pés, só não molhou a cabeça. Se chover agora, foda-se. Isso eu vou falar com vocês bem real. Isso já tá me deixando bem tensa, bem preocupada. Porque aquilo, eu não sei nadar, então vai dando aquela preocupação de tipo, cara, se der uma cabeça d'água aqui, né? Então isso tava já consumindo a minha cabeça e me dando aquela certa ansiedade. Mas o guia falou assim, não, isso aqui tá tranquilo, eu já fiz trilha dessa forma, com o rio nessa altura, e já que tá essa cabecinha da pedra aparecendo, então tá tudo bem, vai dar pra gente fazer tranquilo. Beleza, né? Então tá bom. Vamos enfrentar a travessia. Caralho, dá medo, hein? O segredo é você arrastando o pé como se fosse um banheiro ensaboado, entendeu? Isso, continua nessa direção aí.
Mas o que eu preciso contar pra vocês é que um dos pontos altos da trilha foi que eu sofri uma queda. E essa queda foi, de certa forma, boba, mas que depois, analisando tudo, eu só tenho que agradecer a Deus, que foi um grande livramento de não ter acontecido algo muito pior e mais grave. Então ali, mais ou menos, no quilômetro 4, 5, a gente ainda estava nessa parte mais de mata fechada, só que nessa parte que eu escorreguei numa pedra que estava úmida. Era uma parte como se fosse uma ribanceira. Era um barranco que lá embaixo, né, a gente estava num nível bem mais alto. O rio estava passando lá embaixo. E essa parte foi aonde eu pisei em falso, né? Eu acabei escorregando em uma dessas pedras, eu acabei virando meu corpo, isso o André estava atrás de mim e o guia na frente, então eu estava ali no meio dessa filazinha da trilha, e eu fui escorregando morro abaixo. Nessa parte de ter caído, eu bati o meu cóccix numa pedra, e assim, foi uma dor insuportável, que na hora, acho que todo mundo ficou em choque ali, eu não conseguia me mexer, porque a primeira coisa que eu pensei, na hora que eu senti que eu ainda estava firme, que eu estava em terra, que eu não fui pro rio abaixo. E nisso veio uma crise de ansiedade, assim, gente, absurda, porque acho que juntou toda a tensão que estava ali naquele momento, escutar o barulho forte do rio lá embaixo, tá chovendo, eu tava sentindo dor, já tava muito longe, né? Tanta informação na minha cabeça, veio tanto medo. Foi muita coisa, e até eu me acalmar, entender o que estava acontecendo, eu ainda consegui, graças a Deus eu consegui levantar. Eu tava sentindo muita dor, mas eu cometi um erro ridículo, que foi de tentar continuar a trilha. Deixando claro pra vocês, no momento que eu escorreguei, todos eles falaram pra gente parar e voltar, pra gente não continuar, que poderia ser bem mais difícil pra mim, mas eu fui teimosa. Você pensa, cara, um dos passeios que a gente mais desejou fazer nessa viagem era a Cachoeira da Fumacinha. Foi um dos locais que eu mais pesquisei, que eu mais me preparei. Eu tava, sabe, me matando ali na academia, fazendo escada, fazendo esteira com nível elevado. Me preparei muito pra fazer essa trilha, pra chegar no dia e não ir até a cachoeira. Então ali eu me recompus, né? Chorei bastante, eu fiquei bem nervosa. O André também ficou bem abalado com a situação, porque ele viu ali eu caindo morro abaixo, mas, né, tanto ele quanto o guia conseguiram me ajudar, me levantar e tudo mais. Mas, né, galera, naquele momento eu pensei eu preciso tentar continuar, tá doendo, mas eu preciso. E eu também não imaginava que a trilha ia ficar cada vez pior e mais difícil. Mas foi chegando ali por volta quilômetro 5, a trilha começa a ser no leito do rio. Com chuva, esta água foi aumentando de nível. Aonde o guia precisava passar, o caminho que ele estava acostumado a passar, o caminho já estava em uma dificuldade já bem maior e que talvez seria mais complicado pra gente. Então ali ele foi tentando desviar, para tentar achar um lugar mais seguro, até porque dessa parte, né, desses 3 quilômetros para frente, praticamente você faz uma escalaminhada, que seria usar os 4 apoios para poder
né, se movimentar ali. Então, diferente lá de trás, que a gente estava andando ali normal, tinha realmente uma demarcação na trilha. Nesse ponto era praticamente sobre pedras. E são pedras, assim, completamente irregulares. Algumas estão menores, outras estão gigantescas, que você tem que usar a mão, você tem que fazer movimento de estar praticamente escalando ali. E isso já foi uma coisa que foi dificultando ainda mais a trilha. Mas é aquilo, é algo que a gente tinha em mente? Sim. Tava muito ok? Não. Porque, como eu falei com vocês, eu ainda tava na cabeça as imagens que eu vi de vídeo de outras pessoas que foram pra essa trilha. Então eu achei, assim, não, dá pra ir, eu vou devagarinho e tudo mais. Só que a dor não foi o ponto que me derrubou, na verdade. Eu acho que foi muito mais a ansiedade, né? Foi muito mais o meu psicológico. Porque ali eu falei, tanto com o André quanto com o guia, que vamos continuar, dá pra continuar, mas eu tava meio que escondendo o que eu tava sentindo. E a gente seguiu ali por mais 1 quilômetro, mais ou menos. Cara, eu tô achando bem difícil, até porque o rio tá cheio. Alguns pontos onde geralmente se passa tá coberto pela água, então a gente tem que fazer alguns desvios, passar pela água, muita pedra, é escorregadio. Tem uma sensação de apreensão, sabe, o tempo todo. Só que teve uma parte que a gente chegou que foi ficando cada vez mais difícil o trajeto. Porque além dessa parte que eu falei com vocês, que chega um momento que é praticamente uma escalaminhada, então tudo que forçasse essa região da lombar, né, do cóccix, então todos esses movimentos de flexionar a perna e fazer essa força para poder subir nas pedras, tava uma dor descomunal e eu segurando firme. Mas chegou um momento que a água subiu tanto de nível que o caminho que a gente deveria passar, esse caminho já estava tomado de água. Então o guia estava tentando buscar outro trajeto. Ali ele começou a procurar, ele entrou, né, no rio e começou a tentar achar um lugar que desse pra gente passar e que não fosse, né, perigoso, não desse problema e tudo mais. Então, na hora que eu vi aquela situação, eu falei assim, caramba, acabou aqui pra mim. Não tem mais como continuar. Você não conseguiu, pode jogar essa cabeça, você não conseguiu pelo acidente. E não é nem isso, pô, a cachoeira tá cheia, você teve dificuldade pra achar um desvio, tipo, não é porque a gente tá... Não é porque você quer, não é porque você não consegue, tá difícil, pô, tá difícil. Tipo, Se eu tivesse caído, eu aguentava. toda hora que eu pego uma pedra, eu fico com medo que eu tô escorregando também, Mas ó, tipo... acontece cair, acontece. A gente tem que agradecer a Deus, você não machucou grave. Pela altura que você caiu. Aquela pedra que te machucou, ela te salvou, se parar pra pensar. Você ia descer, Eu tava falando com ela, que tipo assim, na hora que eu vi ela caindo, eu tentei pegar pelo pé. eu olhei pra Só que trás. foi muito rápido, então tipo assim, eu já consegui raciocinar que ela não ia longe, porque ele ia parar lá. A minha preocupação era mais quebrar um pé, torcer um pé, essas coisas, tipo assim, sabe? Que ela rolou, ela caiu de bruço assim, ó. Mas é isso, bora. Antes que a chuva pegue nós. Foi difícil pra mim tomar essa decisão, porque eu também ia acabar com o sonho do André ali também. Que, né, a gente sonhou junto pra fazer esse trekking. Mas ali não dava mais pra mim. Eu tava no meu limite do emocional, do psicológico. Depois de 1 quilômetro ali andando, voltar não seria fácil. Até porque é um lugar, gente, que não tem sinal de celular, não tem um rádio, não tem nada. O guia até falou assim, você acha que você aguenta andar até lá? Porque se for para esperar chegar uma equipe, né, de busca para poder te levar de maca até lá, nós vamos ter que esperar aqui até 5 horas da tarde, mais ou menos. E essa queda eu tive por volta de 11h30 da manhã. Então aí eu falei assim, não vou ficar aqui até 5 horas, tipo, eu já tô muito nervosa, já tava chovendo e tudo mais. Eu falei, não, vambora, vamos tentar ir. E assim, gente, o retorno... Meu Deus, que retorno difícil.
Enganchou o pé? Como eu falei com vocês, a dor era muito grande, mas ficar aquele sentimento de tipo, eu cheguei até aqui e eu não consegui chegar na Cachoeira da Fumacinha. Então assim, eu tava com o coração despedaçado, eu chorava nesse silêncio, porque assim, continuava, né, mais pedras ali, tentando andar e tudo mais, e era lágrimas correndo, porque a dor parece que só ia aumentando, né, tinha ali, o guia ele tinha uma bolsinha de primeiros socorros, mas cara, tu bate o cóccix, vai fazer o quê de primeiros socorros, né? Não tem o que fazer. E naquela situação, né, eu lá praticamente me martirizando, falei assim, meu Deus, como é que acontece isso? É o nosso 3º dia de viagem e eu sofri uma queda dessa, como que vai fazer os outros dias de viagem? Eu tenho mais 7 dias aqui na Chapada, eu tô sentindo dor, eu não tô conseguindo fazer nada. Tava aquele desespero. E ali no retorno, né, a gente já tinha andado mais ou menos 1 hora depois de quando eu decidi retornar, depois do início da trilha, a gente viu uma das cenas mais incríveis, acho que mais lindas, assim, mais exclusivas e raras, que eu falei assim, caramba, só pode ser um presente divino isso, porque depois de tudo que aconteceu, né, desse desgaste mental, emocional, físico, né, simplesmente começaram a surgir várias cachoeiras nos paredões. São cachoeiras que não existem, não tem nome, não estão ali no mapa, não tem um rio, não tem nada. São cachoeiras que formaram pela quantidade de água, né, das chuvas que estavam acontecendo. Foi algo muito mágico. Até o próprio guia, que tem tantos anos de experiência, falou que nunca tinha visto isso. Pra vocês terem noção, o volume de água que tava caindo dos céus. Ei! Caralho! Isso aqui foi uma das coisas mais loucas da minha vida. Porra! Então, assim, naquele momento, eu acho que veio uma luz, assim, na minha cabeça. Toda aquela parte da frustração, né, de não ter chegado até o final da trilha, a parte da queda, tipo, não vou mentir, a gente sente um pouco de raiva, né, do que aconteceu. Mas ali, ver aquelas cachoeiras se formando e o céu todo abriu, tipo, ficou um céu azul, o sol abriu, ficou quente, né? Porque a gente tava inteiro molhado, as roupas todas molhadas, tipo, a capa de chuva nessa hora não servia pra mais nada. Me deu uma sensação de gratidão tão forte que eu olhei aquilo e falei assim, caramba, eu tô vendo cachoeiras que não existiam há um tempo atrás, algumas horas atrás, e acima de tudo eu parei e pensei no meu corpo, no físico, assim, né, os meninos depois começaram a falar como foi a minha queda, caramba, eu só consegui agradecer por eu não ter me machucado gravemente, apesar da dor insuportável que eu tava, e de estar vendo uma coisa tão bonita, de ter sido presenteada pela natureza com algo tão inédito e raro. Então, assim, essa volta só foi obrigada a Deus por isso, obrigada a Deus que eu tô bem, graças a Deus eu tô bem, eu não morri, eu não afoguei.
Então aí, finalmente, né, depois de 4 horas para poder retornar até o início da trilha, porque como eu falei com vocês, eu já tava num ritmo, assim, muito devagar, porque a dor só ia aumentando mais, já tava, assim, latejando essa parte da lombar. E aí chegamos no início da trilha, eu tinha uma muda de roupa seca, eu coloquei essa roupa, a gente pegou o carro e já foi direto para Ibicoara. Eu fui para atendimento, né, no pronto-socorro, no SUS de Ibicoara. Apesar de que lá em Ibicoara eu não consegui fazer raio-x, porque o hospital é muito pequenininho e não tinha máquina de raio-x. Então aí eu fiquei, né, tomando uma medicação para tentar aliviar um pouquinho a dor, para eu conseguir pegar a estrada e voltar para Mucugê, onde a gente estava hospedado no Airbnb lá. E lá de Mucugê fiz o raio-x. E no raio-x, assim, não detectou nada, mas me aconselharam, lógico, né, de quando eu voltasse para São Paulo fazer um exame mais detalhado, que seria uma tomografia, porque o raio-x realmente não ia conseguir enxergar muita coisa. Mas graças a Deus, né, eu senti dor, né, por um mês mais ou menos, mas não deu nada, acho que porque realmente a pancada foi muito forte. Eu fiquei com essa parte do bumbum inteira, assim, roxo para preto. Ficou bem, o estrago foi bem grande, mas graças a Deus não foi nada grave. E assim, talvez alguém do outro lado pensando assim, nossa, mas foi responsabilidade dela fazer uma trilha com chuva e tudo mais, em leito de rio. Mas assim, gente, é por isso que eu falo com vocês que tem que ir com guia, porque o guia, se ele trabalha há anos fazendo esse trajeto, fazendo essa trilha, ele com certeza vai saber informar quando parar e quando ir. Ele é super experiente, ele assim, deu uma atenção gigantesca, ele ficou comigo até eu sair do hospital de Ibicoara. Mas é isso, gente. Acidentes acontecem e eu tô aqui pra falar com vocês que nem tudo que a gente vê, né, na televisão, na internet, no Instagram, no YouTube, nem sempre os locais vão ser exatamente daquele jeito. E depois que eu parei pra pensar que todos os vídeos de trilha que eu assisti da Fumacinha é a galera que consegue ir na temporada certa, tipo a melhor época do ano. A gente que não vive de internet, do YouTube, de viagem, as férias que a gente consegue vai ser nesse período e é o que dá pra fazer. E eu vou deixar de fazer? Não vou deixar de fazer. Essa foi a experiência mais marcante, óbvio, da nossa viagem, de 10 dias, porque ainda a gente tem, né? Eu ainda tenho mais 7 dias na frente para contar de histórias para vocês. Mas com certeza a Cachoeira da Fumacinha foi a que mais me marcou. E assim, mesmo não ter dado certo, mesmo não ter chegado lá, eu com certeza eu quero voltar, porque assim, não deixa de ser uma trilha, gente, maravilhosa. Porque, como eu falei com vocês, estava chovendo, mas na hora que o sol abriu e você vê aqueles paredões gigantes de pedra e o rio correndo ali no meio, é um cenário que parece que a gente tá, sei lá, na época dos dinossauros, quando não tinha seres humanos, não tinha sociedade. Então, assim, é muito lindo. O cenário é muito lindo. Vale muito a pena mesmo conhecer e principalmente chegar lá na Fumacinha, né? Tenho certeza que ano que vem eu vou atrás dela. Eu não vou desistir. Eu ainda vou conhecer essa Cachoeira da Fumacinha. Ainda vou mostrar aqui pra vocês. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação à trilha, o trajeto e tudo mais, deixa aqui nos comentários. Se inscrevam no canal, deixa o like aqui para saber se vocês gostaram, se dá para rolar esse tipo de vídeo, né? Porque às vezes eu falo muito, meu TDAH já não ajuda. Então é isso, um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, próximo episódio da nossa viagem pela Chapada Diamantina. Um beijo.